Que bom ver você de novo. Eu sou o Jackson. No episódio de hoje, vou analisar os últimos minutos de um influenciador de cobras. De uma mulher que entrou no recinto de sua Python, na mesma noite em que ela não comia há 3 semanas, a um documentarista solo que chegou perto demais de uma Python em seu ninho e morreu no chão da floresta antes mesmo que alguém soubesse que ele estava em perigo. Era 14 de novembro de 2016. Makassar fica na ponta sudoeste de Sulawesi, uma das maiores cidades portuárias da Indonésia, barulhenta, movimentada e densa. A propriedade de Hati ficava nos arredores residenciais, casa comum, rua comum. Pela frente, nunca se saberia o que ela construiu nos fundos. 3 anos de trabalho foram dedicados àquela sala de recinto, com temperatura controlada, umidade monitorada, preparada para animais que precisavam de muito mais do que um tanque e uma lâmpada de calor. Hati Setiagi tinha 29 anos. Ela começou como blogueira de beleza, tutoriais, cuidados com a pele, o básico. Isso mudou em 2013, quando seu irmão mais novo trouxe para casa uma Python bola que ele pegou em um mercado local. Ela se filmou segurando a cobra pela primeira vez, tremendo, quase deixando o celular cair. Aquele vídeo atingiu 200 mil visualizações da noite para o dia, e ela nunca mais fez conteúdo de beleza. Em 2016, ela tinha 11 cobras, uma sala de recintos completa e um público de pouco menos de 1 milhão. Seu conteúdo mais amado apresentava uma Python reticulada fêmea que ela criou desde filhote. Ela gostava de dizer que a confiança que construíram era a única credencial de que precisava. Acho que a maioria das pessoas que a assistiam concordaria. O problema com a confiança construída dessa forma é que ela só diz respeito ao ontem. E quero deixar claro, Hati não era imprudente como as pessoas supõem quando ouvem falar dela pela primeira vez. Ela entendia esses animais. O que ela sabia era real, apenas aprendido por conta própria. O que honestamente me faz pensar em quão tênue é a linha entre realmente saber algo e a confiança que cresce a partir disso, e o que acontece quando essa confiança se adianta um pouco. As Pythons reticuladas são a espécie de cobra mais longa da Terra. A cobra, na época, tinha cerca de 7 metros de comprimento e pesava pouco mais de 90 quilos. Elas não são venenosas, não precisam ser. Elas matam por constrição, apertando a cada vez que a presa exala, até que os pulmões não consigam mais se expandir. Ela não era alimentada há 3 semanas. Naquela noite, a contagem de Hati chegou a 1 milhão. Ela entrou ao vivo para comemorar. E é essa a parte que muda tudo para mim. Hati sempre filmou de fora do recinto. Cada vídeo, cada transmissão ao vivo por 3 anos seguidos. Naquela noite, ela entrou pela primeira vez diante das câmeras. A saída estava logo atrás dela. A Python já estava alerta e se movendo quando a transmissão começou. E Hati descreveu aquilo como empolgação. Olhando para o que sabemos sobre o comportamento pré-alimentação em grandes constritoras, não acho que tenha sido isso. O primeiro bote veio logo no início da transmissão. Ela narrou como sendo afeto, a cobra só querendo calor. Os comentários chegavam aos montes, emojis de fogo, pessoas marcando amigos, celebrando o marco com ela. Então, o segundo bote. O tom dela mudou. Ela tentou se ajustar, tentou manter o clima leve, e então o celular caiu no chão, com a câmera apontada para o teto. Uma luz fluorescente piscando levemente no enquadramento. O áudio continuou por mais 4 minutos depois que o telefone caiu no chão. Movimento, mudança de peso. E então, nada. A transmissão continuou ao vivo e desconectou automaticamente 47 minutos depois que o áudio parou. Durante a maior parte desse tempo, quem assistia presumiu que era conteúdo encenado, um truque para a marca alcançada. É isso que o conteúdo de perigo encenado faz. Faz o perigo real parecer uma brincadeira. O assistente apareceu na manhã seguinte às 9 horas para uma gravação agendada. Encontrou a porta do recinto ligeiramente aberta. Ele trabalhava com aquela cobra há tempo suficiente para conhecer seus padrões. E quando olhou para dentro do recinto, ele parou. A Python estava no canto mais distante, quase totalmente imóvel, com uma protuberância no meio do corpo que não estava lá no dia anterior. Ele não foi mais longe. Ele recuou para fora e pediu ajuda da frente da propriedade. Quando os socorristas chegaram, a protuberância no meio do corpo da cobra era inconfundível do lado de fora do recinto. A extração exigiu uma equipe completa de vida selvagem e levou várias horas. Hati foi encontrada inteira dentro da cobra, consumida de cabeça. A causa oficial da morte foi constrição levando à asfixia, seguida de ingestão pós-morte. Ela quase certamente já tinha partido antes de o consumo começar. Quase certamente. O celular dela foi recuperado no chão do recinto, com o aplicativo de transmissão ao vivo ainda aberto. Os 4 minutos de áudio capturados tornaram-se a principal evidência cronológica no processo. Não foram apresentadas acusações criminais. A Python foi levada pelas autoridades de vida selvagem. O processo não faz menção a ela depois disso. O caso de Hati é um daqueles em que, quanto mais se analisa, mais difícil é encontrar um momento em que uma escolha diferente a teria salvo. A seguir, quero levá-los a Limpopo, na África do Sul.
Um rastreador de caça, que já havia sinalizado a seção exata da trilha, onde isso aconteceu semanas antes, e ainda assim não sobreviveu aos 20 minutos que se seguiram. Era 3 de março de 2015. Limpopo é a província mais ao norte da África do Sul. Uma região plana, seca e de arbustos espinhosos, onde o calor começa a aumentar antes das 9 da manhã. Vegetação rasteira, solo rachado, aberto em todas as direções. Você olha e pensa que não há onde nada se esconder. É exatamente isso que a torna perigosa. Bertus Nienaber tinha 34 anos. Ele estava em sua primeira temporada como rastreador em uma reserva particular, ainda aprendendo o terreno, gravando as rotas na memória muscular, desenvolvendo instintos que levam anos para surgir. Ele queria fazer o trabalho direito. Isso fica claro por tudo o que aconteceu depois. O que torna este caso diferente é que ele não era alguém que ignorava o ambiente ou pegava atalhos. Ele estava atento, provavelmente mais do que a maioria das pessoas estaria em sua primeira temporada. Ele só não estava lá a tempo suficiente para entender totalmente o que via. Ele fazia uma varredura prévia da trilha antes que um grupo de 6 convidados chegasse às 10 da manhã. Percorra a rota, verifique os marcadores, sinalize qualquer coisa que mereça um segundo olhar. Mostraram-lhe como fazer o percurso na sua primeira semana. O rádio estava com ele. O antiveneno era mantido refrigerado na base principal, o que é padrão em propriedades como esta. Ninguém o levava para o campo. E naquela manhã, nada na rotina sugeria que algo seria diferente. As mambas negras são as cobras terrestres mais rápidas do mundo, atingindo até 19 km por hora. Elas crescem até cerca de 4 metros. Seu veneno é principalmente neurotóxico. Ele desliga o sistema nervoso progressivamente e, sem antídoto, a falha respiratória pode ocorrer em 20 minutos após uma picada completa. Um bote carrega veneno suficiente para matar vários adultos. E eis o que as pessoas sempre entendem errado sobre as mambas. Elas não perseguem. Elas não estão por aí procurando briga. Mas assuste uma, encurrale uma, chegue perto demais sem perceber, e ela ataca rápido e mais de uma vez. Não há comportamento de aviso, nem ataque falso. Ele simplesmente vai. A trilha que Bertus percorria seguia ao longo de um leito de riacho seco no lado leste da propriedade. Semanas antes daquela manhã, ele tinha marcado aquele mesmo trecho porque continuava encontrando sinais de uma mamba ativa usando aquele corredor. Ele levou o assunto à gerência corretamente. Mesmo sendo um funcionário novo, pediu que ajustassem a rota ou colocassem algo específico para aquele trecho. Na manhã do dia 3, a temperatura já estava em 29 graus Celsius antes das 9 da manhã. As cobras saíram cedo e estavam se movendo. Bertus estava a cerca de 800 metros da base principal, uma caminhada de 12 minutos, quando saiu da trilha para verificar uma bandeira de marcação perto do barranco do riacho. A grama ao longo da margem estava baixa e seca, exatamente o tipo de lugar que uma mamba usa para termorregular no calor do início da manhã. A mamba atacou 2 vezes em rápida sucessão. Antebraço direito e o dorso da mão direita. Ele pegou o rádio imediatamente e fez uma transmissão. Pouco depois do bote, sua fala já estava tão arrastada que o colega na base ouviu claramente, e ele não esperou. Foi direto ao encontro de Bertus. Encontrou-o de bruços na trilha, sem respirar, com o rádio na mão direita e a linha de transmissão ainda aberta. 2 marcas de perfuração no antebraço e na mão. Tempo estimado do primeiro bote até a inconsciência total, entre 8 e 10 minutos. O colega dele voltou a usar o rádio no segundo em que o encontrou. Uma equipe de resposta chegou até ele de veículo em 12 minutos, trazendo soro antiofídico. Eles o atenderam imediatamente. Sem resposta ao tratamento, Bertus foi declarado morto no local. O tempo total desde o primeiro bote até a morte, de 18 a 22 minutos. A transmissão parcial que o Bertus conseguiu fazer foi extraída dos registros da base e deu aos investigadores a imagem mais clara de quão rápido tudo deu errado. Dava para ouvi-lo piorar em tempo real naquela gravação. A análise do veneno confirmou neurotoxina de mamba negra. A causa da morte foi insuficiência respiratória por paralisia do diafragma. O veneno já o impedia de respirar antes que alguém chegasse até ele. Ambos os locais da picada eram consistentes com um bote defensivo a curta distância. Ele se aproximou demais sem vê-la, e ela reagiu como uma mamba encurralada sempre faz. Uma revisão formal analisou tudo depois. Tempo de resposta, protocolo de antiveneno, distância da base e terreno. Não foi encontrada negligência individual. Uma picada completa de mamba negra é mais rápida do que qualquer equipe de resgate consegue percorrer 800 metros. Isso não é uma justificativa, é apenas o que o veneno faz. A marcação de trilha que o Bertus colocou semanas antes foi notada na análise. Está no registro. A trilha foi fechada pelo resto da temporada. Os 6 convidados que chegaram às 10 da manhã foram avisados que não estava funcionando.
Foi tudo o que conseguiram. A matemática disto é brutal, e não há como voltar atrás que mude nada. Oeste da Amazônia, 2013. Reinaldo seguiu à frente do grupo sem esperar. E o que quer que estivesse naquele sistema de raízes já estava lá muito antes de ele aparecer. Era 19 de junho de 2013. A Amazônia Ocidental, um afluente inundado que sai do rio Solimões, um dos maiores sistemas fluviais da bacia amazônica. Esta parte do curso d'água não aparece em nenhum mapa comercial. Junho é a estação da seca. As margens ficam moles. A cheia que recua expõe sistemas de raízes e o solo da floresta que passaram meses submersos. E a vegetação rasteira torna-se complicada de formas que não são óbvias, até que você já esteja nela. Reinaldo Farias tinha 41 anos. Pesquisador de campo, documentação ambiental, ecologia de sistemas fluviais. Ele tinha experiência real, mas sempre em um ambiente estruturado, com pessoas que conheciam o terreno. Esse tipo de conhecimento não se transfere da maneira que as pessoas pensam. Ele fazia parte de uma equipe de 3 pessoas naquela manhã, com um guia local que conhecia as vias navegáveis. Em certo momento, ele parou de seguir o plano e começou a seguir sua curiosidade. Quando o guia parou o barco, Reinaldo seguiu sozinho para uma área de vegetação alagada antes que alguém lhe dissesse para ir. Ele queria ver de perto algo na vegetação. Isso ficou claro por onde ele acabou. O guia não tinha verificado aquela área. Reinaldo não esperou. As surucucus são as maiores serpentes peçonhentas do hemisfério ocidental. Adultos grandes chegam a 3 a 4 metros e podem passar de 4 quilos. São víboras, elas detectam calor, ficam baixas. E caçam inteiramente através da paciência e camuflagem. Eles não saem à procura de presas. Eles encontram um lugar e ficam nele, às vezes por dias, até que algo passe perto o suficiente. O veneno decompõe o tecido, impede a coagulação do sangue e causa hemorragia interna que se espalha a partir da picada. Sem antídoto em um local remoto, uma picada completa é quase sempre uma sentença de morte. A taxa de fatalidade sem tratamento fica entre 80% e 100%. A estação da seca deixa exatamente o tipo de terreno que uma surucucu usa. Sistemas de raízes expostos, solo macio, vegetação densa. Elas não precisam que haja água, só precisam de abrigo e de algo por que esperar. A área em que Reinaldo entrou tinha vegetação fechada acima e sistemas de raízes cruzando a água em todas as direções. Água pelos tornozelos ou joelhos, solo macio cedendo sob os pés. Água turva demais para ver o que havia no fundo. Seus olhos vão para o que está à frente, o caminho, as plantas, o que quer que tenha chamado sua atenção, não para o chão ao redor dos pés. Ele estava lá para observar, assim como a surucucu. Os pesquisadores esperavam no barco. Eles podiam ouvi-lo se movendo pela vegetação, os sons de alguém atravessando raízes e águas rasas. Então ouviram algo diferente. Foi um som curto e agudo, rápido e pesado em algum lugar na vegetação. Depois, ficou em silêncio. Eles chamaram e não obtiveram resposta. A surucucu quase certamente estava naquele sistema de raízes antes de Reinaldo chegar. Ele chegou perto demais, possivelmente pisando nela, ou talvez apenas dentro do alcance do bote que ela mantinha há horas. O primeiro contato foi um bote na parte inferior da perna esquerda. Presas longas, penetração profunda, envenenamento total em uma única picada. Ele estava sem rádio. A dor é imediata e intensa, e o veneno começa a agir nos tecidos e nos fatores de coagulação em minutos. Naquele terreno, sem ninguém por perto e sem como pedir ajuda, não havia saída realista desde o momento do bote. Eles esperaram cerca de 20 minutos, chamando e escutando. Como nada respondeu, eles entraram. Encontraram-no de bruços na água a 13 metros do barco. A surucucu tinha ido embora. Um pesquisador usou o rádio enquanto o outro ficou com Reinaldo. Uma equipe de resgate fluvial chegou até eles cerca de 90 minutos depois. 90 minutos foi rápido para aquele local. Não havia soro antiofídico no barco. Não seria um equipamento padrão para uma viagem de documentação naquela rota. A autópsia encontrou 2 perfurações profundas na parte inferior da perna esquerda, compatíveis com uma grande víbora. A causa da morte foi choque hemorrágico por envenenamento hemotóxico. O sistema de coagulação falhou completamente e a hemorragia interna espalhou-se muito além do local da picada. 90 minutos sem antídoto e um envenenamento total de uma cobra daquele tamanho, o resultado estava definido muito antes de alguém chegar até ele. O GPS dele registrou sua última posição a 13 metros do barco, às 11h22 da manhã. O rádio dele ficou no barco. Ele não precisou dele para uma verificação tão curta. Os relatos dos pesquisadores coincidiram com as evidências físicas. A equipe apresentou os relatórios e suspendeu o restante da viagem. Aquele trecho do afluente não consta em nenhuma rota de pesquisa ativa desde então. Alguns ambientes simplesmente não têm espaço para o tipo de curiosidade que pula a parte da espera. Este próximo é diferente. Duben Ogbu sabia exatamente o que o tinha mordido e passou 3 dias garantindo que ninguém em sua casa descobrisse.
Era 8 de agosto de 2017, sudeste da Nigéria. Um povoado rural onde a cidade mais próxima fica a uma longa distância por uma estrada precária, e a maioria das pessoas está acostumada a resolver seus problemas sozinha. Ajuda médica é longe, os recursos são limitados. E sair da comunidade para qualquer coisa é geralmente a última coisa que alguém faz, não a primeira. Isso não é uma crítica, é apenas como a vida funciona em lugares assim. Para Duben Ogbu, resolver as coisas discretamente e localmente funcionou a vida toda. Duben tinha 38 anos, cultivava mandioca e inhame para subsistência, na mesma terra que sua família trabalhou por 3 gerações. Ele a administrava diariamente com seu irmão mais novo. No povoado, era conhecido por ser capaz e autossuficiente, o tipo de pessoa que resolvia as coisas sem fazer alarde. Sua esposa e 2 filhos moravam na propriedade com ele. Naquela manhã, ele foi picado enquanto limpava o mato na beira do campo. E não contou a ninguém. Esse tipo de autossuficiência funciona até que o problema seja maior do que a pessoa que o carrega sozinha. As víboras do Gabão são as maiores víboras da África, com as presas mais longas de qualquer cobra venenosa na Terra, chegando a 5 centímetros, e a maior quantidade de veneno por picada de qualquer espécie de cobra. O veneno é citotóxico, o que significa que destrói o tecido em nível celular e se espalha a partir do local da picada. Sem tratamento, causa inchaço grave, destruição profunda de tecidos, hemorragia interna e, por fim, choque séptico. Elas se movem lentamente e se camuflam quase perfeitamente no solo ao redor. As picadas ocorrem porque alguém pisa em uma ou chega perto demais na grama alta sem vê-la. Você não encontra uma víbora do Gabão. Você tropeça em uma. Foi exatamente o que o Duben fez. A dor foi imediata e intensa. Ele enfaixou o tornozelo, disse à família que o torceu trabalhando e continuou como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, o inchaço subiu até o meio da panturrilha e a pele começou a mudar de cor drasticamente. Ele mancava visivelmente e disse ao irmão que o tornozelo piorou por causa da torção. Ele rejeitou qualquer sugestão de ajuda externa e disse que passaria. Ele estava comendo mal e dormindo mal, e sua esposa notou que sua respiração havia mudado. Sob a pele, a destruição do tecido já estava bem avançada. Na terceira manhã, ele não conseguia ficar de pé sem apoio. A pele na parte inferior da perna estava com manchas pretas, e o dano já havia passado do joelho. Sua temperatura estava subindo muito. A esposa o ajudava a trocar de roupa quando encontrou o ferimento. 2 marcas de perfuração limpas no meio de tecido liquefeito e escurecido. O segredo o estava consumindo por dentro o tempo todo. Literalmente, ela não esperou. Ela o tirou daquela casa e buscou ajuda antes que ele pudesse discutir. Ele foi levado por estrada até o centro médico mais próximo, a cerca de 64 quilômetros dali. Ele já estava inconsciente quando chegaram. A equipe notou que a infecção se espalhou por todo o seu sistema. O dano tecidual em sua perna era grave e seu corpo estava parando. Não havia soro antiofídico disponível naquele local. Uma transferência foi providenciada, mas Duben morreu no trajeto antes de chegarem. Ele morreu na tarde de 10 de agosto, cerca de 72 horas após a picada. As perfurações e os danos ao tecido ao redor eram compatíveis com presas de víbora do Gabão, com o tecido por todo o local da ferida decomposto e destruído a partir de onde as presas entraram. A causa da morte foi registrada como choque séptico causado pelo veneno, sendo a demora no tratamento o principal motivo para tal agravamento, o que significa que os 3 dias foram mais perigosos que as presas. O relato da esposa deu aos investigadores uma visão completa de como esses 3 dias realmente foram, o que Duben disse, o que ele não disse e quando cada sintoma apareceu. 3 dias após o incidente, um tratador local encontrou e removeu uma víbora do Gabão da mesma parte do mato na beira do campo, confirmando a espécie. O caso foi registrado como morte acidental. Nenhum inquérito formal foi aberto. O irmão dele continuou trabalhando na terra depois disso. Duben teve 72 horas e não usou nenhuma delas. Kelvin Hawker não chegou nem perto disso. Ele percorria a cerca numa manhã na zona rural de Nova Gales do Sul, poucas semanas após comprar a propriedade, e a sua esposa encontrou-o encostado a um poste antes mesmo de o pequeno almoço arrefecer. Era 22 de fevereiro de 2016. Área rural de Nova Gales do Sul. Campos planos com grama alta e espessa ao longo das cercas, e eucaliptos dispersos quebrando o horizonte. Fevereiro é o auge do verão por aqui, e as temperaturas passam facilmente dos 38 graus Celsius na maioria dos dias. O calor atrai as cobras cedo e as mantém em movimento durante as horas da manhã. Qualquer um que tenha passado tempo suficiente em áreas rurais de Nova Gales do Sul sabe disso. Kelvin Hawker tinha 52 anos. Ele tinha comprado a propriedade cerca de 8 meses antes. Grãos e algum gado, uma mudança de vida pela qual ele vinha trabalhando há algum tempo. Ele não cresceu em área rural. Aprendeu o trabalho agrícola rapidamente, mas
O ambiente ao redor da propriedade ainda lhe era estranho nos aspectos que importavam. Ele sabia que havia cobras por perto. Ele tinha visto algumas desde que se mudou e deu-lhes espaço, como a maioria das pessoas faria. Mas não estava lá há tempo suficiente para saber quais as espécies, onde costumavam ficar ou que condições as atraíam. Não há nada de dramático na forma como Kelvin acabou naquele pasto naquela manhã, apenas uma rotina que ele vinha construindo há 8 meses em terras que ainda lhe ensinavam coisas. Naquela manhã, ele saiu para percorrer a cerca leste e verificar se havia danos após uma tempestade na noite anterior. Ele saiu por volta das 7h30 da manhã. Ele não levou o celular. As cobras marrons orientais são responsáveis por mais mortes humanas na Austrália do que qualquer outra espécie, o que surpreende a maioria das pessoas, pois elas nem são a cobra mais venenosa do país. Elas são esguias, rápidas e vêm em tons de marrom que se misturam quase perfeitamente à grama seca ou batida. Quando assustadas de perto, as cobras marrons orientais podem ignorar qualquer exibição defensiva. O bote acontece antes que haja distância ou tempo para qualquer um dos lados perceber o que está ocorrendo. As marcas da picada são minúsculas, muitas vezes quase invisíveis, e a dor inicial é tão leve que as pessoas já se afastaram após serem picadas sem entender totalmente o que acabara de acontecer. A tempestade da noite anterior havia achatado longas seções de grama ao longo da cerca leste, o mesmo abrigo onde as cobras se escondem. Às 7h30 da manhã, a temperatura já passava dos 26 graus Celsius. As cobras estavam ao relento, onde a grama amassada lhes dava sol direto. A cerca leste passava por uma área que foi deixada crescer a estação toda. Exatamente o tipo de lugar onde uma cobra marrom oriental se instala em uma manhã quente, após uma tempestade. Kelvin não tinha telefone, nem rádio, e estava sozinho. Sua esposa o esperava para o café da manhã, por volta das 9 da manhã. Era apenas a rotina deles. Ele trabalhava ao longo da cerca quando perturbou uma cobra marrom oriental, descansando na grama amassada na base do arame. 2 botes na parte inferior da perna direita em rápida sucessão através do tecido de sua calça de trabalho. A cobra sumiu no mato antes que ele pudesse reagir. O bote da cobra marrom é rápido e silencioso, e as marcas que deixa são fáceis de subestimar nos primeiros minutos. As evidências no local sugerem que ele se sentou contra o mourão logo depois. Ele não tentou caminhar de volta para casa. Se foi uma decisão deliberada, ou se o veneno decidiu por ele antes, ninguém conseguiu determinar. Sua esposa saiu para procurá-lo às 9h15 da manhã, quando ele não apareceu. Ela o encontrou sentado contra o poste, sem qualquer reação. Ela usou o rádio do veículo da fazenda imediatamente. Uma equipe de resgate chegou cerca de 35 minutos depois. Ele foi declarado morto no local. Não havia nada visivelmente errado com Kelvin quando sua esposa o encontrou. De longe, ele parecia alguém que tinha se sentado para descansar. As 2 pequenas marcas de perfuração na parte inferior da perna direita só apareceram durante a autópsia, mal se distinguindo das marcas superficiais deixadas pela grama seca e pelo arame da cerca. Testes de veneno confirmaram picada de cobra marrom oriental. A causa da morte foi parada cardíaca por colapso vascular e envenenamento coagulopático. O veneno desencadeia uma cascata de coagulação que consome os fatores de coagulação do corpo e, combinado com os efeitos cardiovasculares diretos, o corpo caminha rapidamente para a falência cardíaca. A hora da morte foi estimada entre 7h45 e 8h15 da manhã, com base na temperatura corporal e na progressão do veneno. Ele já estava morto há mais de 1 hora quando sua esposa foi procurá-lo. Uma pele trocada foi encontrada na grama amassada perto do mourão da cerca durante uma vistoria posterior. Um especialista em vida selvagem veio na semana seguinte e removeu uma grande cobra marrom oriental daquela mesma parte da cerca. A autópsia revelou mais do que a cena, e acho que isso diz tudo sobre como tudo aconteceu silenciosamente. Uma dica local sobre um ninho de piton na selva de planície de Palawan atraiu um documentarista de primeira viagem sozinho em 2014, e seu contato não fazia ideia de que uma fêmea estava chocando aqueles ovos quando ele chegou lá. Era 4 de setembro de 2014. Palawan é uma ilha longa e estreita na extremidade oeste das Filipinas, muito conhecida pelo seu litoral, mas a selva de planície no interior é um ambiente completamente diferente. Dócil denso, vegetação rasteira espessa, terreno que engole o som e a luz a poucos metros da linha das árvores. Em setembro, o solo da floresta está úmido e coberto por camadas de vegetação morta de meses de estação chuvosa. Você se move devagar lá dentro, querendo ou não. Cipriano Lagdan tinha 44 anos. Ele passou vários anos como assistente em pequenas produções de documentários sobre a vida selvagem, carregando equipamentos, explorando locais e cuidando da logística, enquanto outros tomavam as decisões. Ele sabia como essas filmagens funcionavam e tinha experiência de campo suficiente para se sentir à vontade.
Esta viagem a Palawan era a primeira vez que ele comandava algo sozinho. Apenas ele e uma câmera. E um contato local que lhe enviava dicas de locações há meses. A dica mais recente era sobre avistamentos frequentes de uma grande piton birmanesa na floresta de planície, com o que parecia ser um ninho a cerca de 400 metros da trilha principal. Em todas as filmagens anteriores, teriam enviado uma equipe completa para algo assim. Cipriano foi sozinho, porque o avistamento ainda não tinha sido confirmado. E eu entendo, especialmente na primeira filmagem solo, onde você ainda tenta provar que consegue comandar tudo sozinho. As pitons birmanesas são uma das maiores espécies de cobra da Terra. As fêmeas passam regularmente de 5,5 metros e 90 quilos, e as que protegem o ninho costumam estar no limite superior dessa faixa. Elas não são venenosas e matam apenas por constrição. As fêmeas que nidificam enrolam-se em torno dos ovos e permanecem lá durante todo o período de incubação, de 60 a 80 dias, sem comer nada. Durante esse período, elas geram o próprio calor corporal através de contrações musculares para manter os ovos aquecidos, o que as mantém em um estado constante de atividade física e alerta. Qualquer coisa que chegue perto demais recebe uma resposta sem aviso prévio. Cipriano localizou o ninho a uns 20 minutos floresta adentro, um monte elevado de vegetação seca no chão da selva, parcialmente escondido sob arbustos baixos. A piton já estava enrolada nos ovos quando ele chegou. Ele recuou primeiro, conseguiu alguns ângulos à distância, e depois começou a se aproximar. Ele se movia lentamente com a câmera erguida, como se faz perto de qualquer animal que não se quer assustar. O problema com uma piton no ninho é que ser lento e cuidadoso dá no mesmo que chegar correndo. Ele se aproximou demais e ela saiu do ninho imediatamente. Ela saiu do ninho e atacou primeiro. Vários botes nos braços e no tronco, a forma como um animal defensivo se ancora antes de qualquer outra coisa. O peso de uma cobra daquele tamanho, movendo-se rapidamente, o levou direto ao chão. Ela se enrolou rapidamente e ele não conseguiu se mover. A câmera dele foi encontrada a quase 2 metros do ninho, ainda com a tampa da lente. Ele não conseguiu registrar uma única imagem. O problema de provar que você pode fazer algo sozinho é que não há ninguém por perto quando as coisas dão errado. O contato dele esperou muito além do horário combinado antes de ir até a borda da floresta e chamar. Nada respondeu. Já estava escurecendo e entrar sozinho não era seguro. Ele passou a noite no povoado mais próximo e voltou ao amanhecer com 3 homens. Encontraram a bolsa de Cipriano perto da entrada da trilha. Ele foi encontrado a cerca de 24 metros, floresta adentro, de bruços perto do ninho. A piton estava de volta aos ovos. A autópsia documentou múltiplas mordidas nos braços e no tronco, compatíveis com uma grande constritora. Havia fraturas nas costelas e hematomas graves no peito, além de traumatismo craniano, compatível com uma queda forte sobre raízes ou o solo da selva. A causa da morte foi registrada como traumatismo craniano, com lesões por constrição e asfixia como fatores contribuintes. A cobra estava fazendo o que animais em ninho fazem. Cipriano estava fazendo o que operadores solo de primeira viagem fazem. Essas duas coisas simplesmente se encontraram. A câmera dele foi recuperada a 1,80 metro do ninho, com a tampa da lente ainda colocada. O GPS registrou sua última posição a 24 metros da entrada da trilha, às 10h54 da manhã. O relato do contato dele completou o restante da cronologia. O caso foi encerrado como morte acidental. Uma equipe de vida selvagem confirmou um ninho ativo de piton birmanesa naquele local nas semanas seguintes e documentou-o a partir da trilha. Eles não passaram da linha das árvores.